Bom dia a todos. Podemos nos assentar. O irmão estava dizendo, se for da vontade de Deus que mude a palavra, Na verdade, eu até ontem eu estava me preparando para pregar um texto, aquele texto que a gente encontra no Evangelho de Lucas, onde aquela mulher pecadora, ela perfuma aos pés de Jesus com lágrimas, e aquele fariseu ele foi muito mal educado com Jesus. Mas ontem o Senhor começou a ministrar no meu coração para que eu trouxesse uma outra mensagem, E eu sei que tudo isso é muito perigoso, porque hoje a gente vê muitas pessoas falando, porque Deus colocou no meu coração, Deus falou no meu coração, e todo mundo às vezes não assume a responsabilidade, dizendo que eu estou sentindo algo no meu coração para falar para o meu irmão. Todo mundo virou profeta, mas as duas coisas acontecem. O coração do homem é enganoso, então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa, de que eu estou sentindo de entregar algo de Deus para o irmão, e às vezes não é Deus, é coisa da alma dele, é uma convicção dele, que Deus não tem nada a ver com isso. Mas de fato, nós somos templo do Espírito Santo, e nós cremos num Espírito que fala, que revela. O Evangelho é a revelação, Jesus disse: graças te dou, Pai, porque ocultaste os teus segredos, os teus tesouros aos grandes sábios instruídos dessa terra, e quiseste revelar aos pequeninos, Então o Evangelho é luz que acende, é Deus que fala com a gente, é Deus que ministra no nosso coração, e nós somos dispenseiros desta graça, Quanto mais consciência, quanto mais riqueza dentro de nós vamos ter mais coisa na dispensa para que Deus possa nos usar. Então o desejo do meu coração é que de fato eu venha a ser um canal de bênção na vida de todos, que os meus equívocos cada vez mais venham a ser diminuídos, porque a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso a gente não pode contestar. Mas eu quero ser uma pessoa verdadeira. Eu quero aprender o Evangelho, eu quero cada vez mais que vai saindo os meus equívocos, para que eu venha ter uma consciência cada vez mais próxima de Jesus, que essa é a proposta do Evangelho, a gente se tornar a imagem de Cristo aqui nessa terra, termos a mente de Cristo, não um processo de clonagem, porque Jesus ele foi carpinteiro, ele teve as suas experiências, mas que eu venha ter os reflexos do Evangelho, a consciência que Jesus ele quer trazer para todos nós, E hoje, como o Dia das Mães, eu não trouxe nada direcionado para o Dia das Mães, mas eu quero cumprimentar todas as mães e dizer que tem uma passagem no Evangelho onde Jesus ele estava pregando, e a sua mãe, os seus irmãos, os parentes de Jesus foram ali para prender Jesus, porque dizia que ele estava fora de si, E Jesus disse o seguinte, que a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então a gente pode ser mãe de Jesus, a gente pode se oferecer para ser Maria também, a gente pode ser grávida do Espírito Santo, a gente pode carregar esse embrião de Cristo dentro do nosso coração e crescermos cada vez mais. A minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, e este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouve. Amém? Queria ler com vocês dois textos bem curtinhos. O primeiro a gente vai encontrar no Evangelho de Mateus 16, a partir do verso 13. Então os irmãos podem ir achando, e o outro é Marcos 13. Marcos 13, 1. Evangelho de Mateus, Novo Testamento, 16, a partir do verso 13. Amém? Amém. Podemos? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, Jesus fez uma pergunta ali para o pessoal que andava com ele: que diz o povo ser o Filho do Homem? O pessoal aí está falando que sou eu. O Filho do Homem é uma expressão que ele se designava para ele mesmo.
E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Esse era o comentário do povão ali. Aí ele dirige a pergunta aos seus discípulos: mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o ungido de Deus. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, feliz és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Não foi algo de mim mesmo, mas foi revelação de Deus. Jesus disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Agora eu quero ler Marcos 13, o verso 1, que diz o seguinte: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: vê estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por estar aqui ministrando a tua palavra e te pedir que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê força, me dê humildade e autoridade, Pai, nesta noite, e responsabilidade, sabendo que eu sou um condutor do Evangelho aqui, e sabendo que o vaso é de barro, mas que o tesouro é maravilhoso que está dentro, não por causa de mim, mas por causa da tua essência, Pai. Me usa neste lugar com temor e com tremor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Olha só, meus irmãos, o primeiro texto que nós lemos, fala a respeito da edificação da igreja. É a primeira vez que a gente encontra nos evangelhos a palavra igreja. Igreja para Jesus, ela nunca foi um aglomerado de tijolos. Igreja para Jesus é um encontro humano de pessoas em torno desta confissão, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E sobre esta confissão, a rocha não era Pedro, era o que Pedro disse: eu edificarei a minha igreja. E hoje, todo o eixo da mensagem, nós vamos trabalhar em cima desse edificar a igreja, a igrejinha de Jesus, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou presente. Uma igreja, ela acontece em qualquer ambiente. Os apóstolos partiam o pão de casa em casa. Jesus pregava no barco. Não existe geografia fixa. A mulher samaritana carregava uma questão no coração: onde é o lugar que deve se adorar a Deus? Nossos pais falam que é no monte, os samaritanos, no monte Gerizim, e vós judeus dizem que é em Jerusalém. Jesus disse que chegaria um tempo, e já chegou, onde o Pai estava procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Ou seja, o santuário é o nosso coração. Deus não habita em tendas feitas por mãos, Deus habita em gente, em carne. Nós somos morada do Espírito Santo. Convenha-vos que eu vá, para que eu envie um outro Consolador. É muito melhor hoje Deus dentro de nós, não Deus conosco. Naquela época Jesus, ele saía para orar, os montes se separavam, mas Deus fez uma promessa que enviaria o seu Espírito, e eu e o Pai viremos para eles e faremos morada. Então nós somos morada do Deus vivo, o santuário é o nosso coração. O segundo texto que nós lemos, fala a respeito do templo de Jerusalém. Quando a gente conhece um pouco da história, foi construído por Salomão, por um desejo de Davi, mas que foi quem botou a mão na massa mesmo foi o seu filho. E esse templo, ele foi derribado quando os babilônicos invadiram Jerusalém, e no reino sul Israel foi levado para o cativeiro. 70 anos de cativeiro. Chegou uma hora que a graça e a misericórdia de Deus não aguentou, as portas se abriram e eles reconstruíram aqueles muros. A gente encontra referência em Neemias, em Ageu, e
a glória da segunda casa será maior do que a primeira, mas do ponto de vista da estética, era algo bem inferior ao templo que Salomão tinha construído. Depois, a gente vê esse templo sendo melhorado, reformulado por Herodes, que foi no período onde Jesus ele caminhou aqui sobre a terra, historicamente falando, onde ele usou muito tempo. Jesus ele pregava no templo, Jesus ele curava no templo, ele não se confinou ao templo, porque a obra de Deus acontecia nos montes, na praia, no mar, em qualquer lugar, mas a gente vê Jesus considerando o templo, levando em conta que o templo ele ainda estava em vigência. Quando Jesus ele caminhou aqui sobre a terra, existiam sacerdotes, existiam levitas, existiam as práticas normais e comuns, que foram dadas ali por Moisés, e toda a revelação de Deus, ela foi dada de forma gradativa, de forma progressiva. A gente não encontra, por exemplo, Jesus ele falava segundo a capacidade dos ouvintes. Então, se você pegasse Jesus e colocasse ali no tempo de Moisés, a gente ia dar caviar para macaco, o pessoal não ia aguentar. Então, a consciência do homem ela foi sendo formada, veio Moisés, e todas essas coisas do templo, essa estrutura, os sacrifícios, já era uma preparação para a consciência daquilo que Jesus ia fazer. Era sombra do que havia de vir, Só que chegou um momento, que aquela estrutura era tão bonita, e foi o texto que nós lemos, onde chamou a atenção ali de um dos seus discípulos. Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, e não ficou. Quem conhece um pouco da história sabe que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém ali foi invadido pelos exércitos romanos, e não ficou pedra sobre pedra, por juízo de Deus, porque era um povo de dura cerviz. Jerusalém, Jerusalém, que matam os profetas, e não só os profetas, profeta dos profetas, o Filho de Deus, muito mais que o profeta. Ele veio para os seus, e os seus não o quiseram, e Deus agiu com juízo no meio daquele povo. Paralelo às paredes de um templo, toda essa estrutura foi removida, e ela não existe mais. Não existe mais sacerdotes, não existe mais levitas, não existe mais casa do Senhor, não existe mais casa do tesouro, não existe mais dízimo, não existe mais oferta de primícias. Hoje nós somos povo de uma nova aliança, onde existe igreja, e infelizmente hoje, no processo de edificação de uma igreja, existe uma estrutura que cresce paralela, que compete com a simplicidade e a pureza do Evangelho. 90% das igrejas onde nós vamos, as pessoas ainda misturam essa organização cristo-judaizante, onde ainda está em vigência, Você vê, os cantores viraram os levitas, os pastores viraram os sacerdotes, E nós temos que trazer os dízimos e as ofertas às casas do tesouro, às recâmaras, ou seja lá como você chama, e isso não existe mais. Tentar levantar uma estrutura que o próprio Deus permitiu, que foi do agrado dele que assim caísse, é entrarmos em juízo com Deus. A grande luta do apóstolo Paulo é que o Evangelho, quando Paulo disse que se vier um anjo do céu pregando um outro Evangelho, tem que se considerar esse Evangelho anátema e maldito. Não era o Evangelho que dizia que não era Jesus mais que salva, que o Salvador era Buda, ou que nós deveríamos ir no terreiro de macumba. Não, era um Evangelho misturado, batizado, sincretizado e miscigenado pela Bíblia, pelo judaísmo. Era Jesus mais Moisés. Eram pessoas que eram obrigadas ainda a observar as leis do Antigo Testamento, onde Paulo, as expressões dele, ao fim da lei é Cristo. O escrito de dívida foi rasgado, encravado na cruz, porque isso era para aquela época. Era um condutor no serviço diário, mas que hoje isso é nos prejudicial, porque Jesus veio nos trazer uma nova aliança. Hoje prevalece, ouviste o que fora dito aos antigos, e ele cita Moisés ali no Sermão da Montanha: eu porém vos digo, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. Nós somos um povo agora que temos como mandamento de Jesus sobre os preceitos da lei de dar uma outra face. Nós temos uma consciência a mais, nós temos a proposta do Evangelho, e muitos pregadores hoje, infelizmente, as pessoas querem considerar, por exemplo, o Sermão do Monte como levítico, e nós não vamos conseguir,
Nós não vamos conseguir andar com Jesus e Moisés. Nós somos chamados para ter novas núpcias. Nós temos que morrer para a lei, senão nós estamos em adultério. Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou, quer se justificar na lei, da graça decaíste. Essa estrutura foi derivada. Em primeiro lugar, para nós falarmos de edificação de uma igreja, isso não pode existir mais na nossa cabeça, porque morreu, caiu por terra. Não tem sacerdote, não tem levita, não tem sacrifício de bodes e touros, não tem leis sacrificiais e não tem lei moral. Hoje o que prevalece são os mandamentos de Cristo na tábua do nosso coração, sob os preceitos da lei. Eu posso até passar pela lei, mas é de dentro para fora. A nossa justiça tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus, que eram politicamente corretos, que eles obedeciam à observância ali das leis de Moisés, não matavam, não adulteravam, mas Jesus disse que todo pecado agora no reino de Deus, que não vem de visível aparência, porque o reino de Deus está dentro em vós, brota a partir do coração. Se eu olhar uma mulher com intenção impura, eu já adulterei com ela. Mas Jesus veio restaurar este trono, este reinado e mudar o meu olhar. A lei tratava da consequência. Jesus ele veio na causa e medicar o local. A lei é um cabresto num cavalo chucro, aonde não transforma, ela avulta o pecado, ela me limita que eu não faça, mas não muda o meu coração. A mídia que ela opera, ela não transforma a minha natureza. O que Jesus veio fazer é transformar e mudar o meu interior. As pessoas podem até ter uma obediência do ponto de vista da moral. Moral e ética são duas coisas diferentes. Às vezes eu cumpro com a moral, eu não mato, eu não roubo, mas o que o Evangelho quer é nos transformar e mudar a minha natureza. Isso somente pela graça de Deus, somente pela nossa entrega a Jesus Cristo. E nós não vamos conseguir por esse caminho. A palavra de Deus é Jesus, a palavra de Deus é uma pessoa. Nós temos que interpretar hoje a Escritura a partir do verbo que se fez carne. Muitas coisas caíram em caducidade, estão em obsolescência, e nós temos que conhecer o Evangelho para que essa igreja venha a ser edificada. E a primeira coisa é destruir, derribar aquilo que não foi Jesus que disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, a boa nova, a boa notícia. As leis e os profetas vigoraram, estão em vigor até João. Agora tem chegado o Evangelho do reino de Deus. Mas infelizmente hoje a grande maioria das pessoas ainda continua querendo conciliar as duas coisas, e nós não vamos conseguir. Não foi Moisés quem trouxe o pão dos céus, foi Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida, quem se alimenta de mim, por mim viverá, e quem beber desta água nunca mais terá sede. A primeira coisa é a gente derribar isso, é fazer a diferença entre o que é casa de Deus e toda essa estrutura, e aquilo que é a igreja, que é um encontro humano de pessoas. Edificar a igreja. A segunda coisa que eu quero dizer, quando Jesus diz isso aqui, ele está falando que sobre esta confissão edificaria um povo, uma assembleia. A tradução aqui é eclésia. Então é um povo que se encontra em torno desta confissão. Mas a proposta do Evangelho é que eu venha me tornar igreja. Quando Jesus voltar, ele não vem buscar a querida, não vem buscar a congregação que está aqui atrás. Ele vem buscar uma igreja com I maiúsculo. São aqueles que creram no Evangelho e que nasceram de novo. E muitas pessoas que fazem parte ali, são do rol de membros, que tem carteirinha de membro, mas nunca foram ligados na videira verdadeira. É importante que nós venhamos crer em Jesus Cristo e que o Espírito Santo de Deus venha, através do arrependimento, através da água do Espírito, na proposta do arrependimento, a gente venha nascer. E Jesus nunca tratou o reino de Deus como uma proposta posterior. Ele falou também: na casa de meu pai há muitas moradas. Mas ele vinha trazer o reino de Deus próximo, algo para aquele momento. A respeito do reino de Deus, ele falou: não vem de visível aparência, e ele está dentro em vós. E ele vem ensinando a justiça do reino de Deus. Ele vem ensinando, é por isso que ele fala: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
que as outras demais coisas não seriam acrescentadas, porque naquela época a mídia era ele, as pessoas tinham que deixar pai, mãe, deixe que os mortos enterrem os próprios mortos, né? Mas a gente tinha que tomar a nossa cruz e seguir. A viagem daqueles discípulos foi conhecer a palavra, o ensino de Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve. Os mandamentos de Deus não são penosos, são pessoas que estavam de saco cheio, não aguentavam mais a vida. E Jesus é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, mas tem que querer. E as pessoas estavam rejeitando, né? Só que o que acontece? A viagem que os discípulos fizeram, eles ouviram todo o Evangelho e depois receberam o novo nascimento. E nós é o contrário, nós cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo e nós temos que fazer essa viagem do aprender de mim, conhecer as palavras de Jesus através do Evangelho. Não existe igreja edificada se nós não conhecermos a disciplina, aquilo que o nosso mestre ensinou. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu vos mando? Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a igreja primitiva crescia na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos ela também tem que ser filha, né, do ensino que eles receberam. Quando Jesus fala para a gente ir por todo mundo pregar o Evangelho, a gente tem que considerar que eram pessoas que andaram com ele, e quando abria a boca ia falar acerca do Evangelho puro, simples e cristalino que eles aprenderam com Jesus. Lógico que nós voltamos ao Antigo Testamento, lógico que as Escrituras são todas inspiradas por Deus, mas ela tem que ser checada a partir do Evangelho, e aquilo que não faz mais parte do Espírito de Cristo, prevalece o ensino de Jesus Cristo, aquilo que Ele ensinou para as nossas vidas. Então, nós temos que aprender, né? Elias era um homem semelhante a mim, orou durante 3 anos e meio e não choveu. Jesus disse: é por eles que eu rogo, e não rogo somente por eles, mas todos aqueles que vierem a crer na palavra. Eu não fiz parte daquele povo que andou com Jesus, mas eu recebi o Espírito Santo dele e eu tenho acesso a essa palavra. E aquilo que aconteceu com eles também pode acontecer comigo. Jesus nunca divorciou ele, o nome dele, dos seus ensinamentos. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Se as minhas palavras estiverdes em vós, dentro, o Evangelho não é a Bíblia aberta na minha casa, e vocês permanecerem no meu amor, numa relação, numa nova aliança do lado de dentro, e na obediência dos mandamentos, e aquele que me ama é que tem os meus mandamentos e os guarda. Ele ama a todos, mas a proposta é: será que eu amo ele? Vós sois meus amigos se fazem o que vos mando. Tenho-vos dito essas coisas para que a vossa alegria, o vosso gozo seja completo. E as minhas palavras são espírito e são vida, e será uma fonte a jorrar para a vida eterna. E vida eterna não é algo para lá. Vida eterna é algo que acontece agora, para que eu venha desfrutar neste plano. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância já. Não andeis ansiosos pela vossa vida. As minhas palavras são espírito e são vida. Como Jesus falou de vida: eu sou a ressurreição e eu sou a vida, para desfrutarmos agora. Mas se nós não fizermos essa viagem de aprender o Evangelho, nós não vamos provar da plenitude daquilo que Deus tem para nós. A edificação de uma igreja tem que ter Evangelho. A edificação de uma igreja tem que ter um novo nascimento, e eu tenho que ficar na cara do meu bom pastor. A proposta de Deus é que eu venha me tornar a imagem, a semelhança de Jesus Cristo aqui, já nesta terra. Essa é a segunda coisa que eu queria dizer, para que eu venha me tornar a igreja e para que eu venha carregar a consciência do Evangelho. Quando as leis elas são condizentes com aquilo que Jesus falou, eu passo por elas de dentro para fora. Mas quando elas entram em rota de colisão com aquilo que Jesus disse, eu fico com a palavra de Jesus. A transformação é do meu coração.
é aquilo que acontece dentro de mim. Se não tiver amor, eu posso dar tudo aos pobres, entregar o meu corpo para ser queimado, ter fé de mover montanhas, porque nada disso aproveita. A terceira coisa que eu quero dizer relacionada à edificação de uma igreja é que essa estrutura igreja, ela é orgânica, é composta de pessoas, ela é composta de gente, né? E ela não é piramidal, como muitas pessoas ensinam. Então, hoje, pastor José é o apóstolo, depois vem o bispo, aí o pastor, o presbítero, já eles vão colocar a quarta pessoa da Trindade, já eles vão colocar vão ser arcanjos. Então, Jesus disse o seguinte: vós não sereis. Como é que é? Já tem Pai Costa? Vós não sereis chamados de mestre. Ninguém chame de pai, ninguém chame de guia, porque um só é vosso mestre, um só é vosso pai, um só é vosso guia. Nós somos corpos de Cristo, o único que é o cabeça é Jesus. Um é braço, outro é mão, outro é perna, outro é olho, e nós cooperamos e precisamos individualmente um dos outros, né? Não é uma relação de dependência, porque o apóstolo Paulo estava na cadeia e ele disse: todos me deixaram, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Não corta os frutos, Deus está dentro de mim, para onde eu estiver, eu sou igreja. É muito comum as pessoas dizendo: fulano desviou porque faz 2 meses que ele não congrega mais. Às vezes a gente tem que deixar de congregar dependendo do lugar que a gente está indo, né? É importante que se congregue, habita o reino da importância, né? Nós temos que estar juntos, mas se não for o evangelho que está sendo pregado, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Acautelai-vos com os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. A gente vê João dizendo que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, a gente não deve nem receber em casa, para a gente não dar as boas-vindas e se tornar cúmplice daquelas obras. E hoje as pessoas recebem, ligam rádio, televisão, falou de Jesus, todo mundo abre as portas: julgai todas as coisas e reter aquilo que é bom. Nós temos que julgar aquilo que está saindo da boca das pessoas. A boca fala do que o coração está cheio. Uma árvore a gente conhece pelo fruto. E a igreja funciona assim. No evangelho, né, o pastor ele é só o irmão mais velho. Não existe mais sacerdote para falar com Deus. Eu sou sacerdote de mim mesmo. Eu entro no Santo dos Santos, eu faço a minha oração. Se está alguém sofrendo, faça a oração, e a melhor oração é a tua. Os pastores são pessoas que estão apontando o caminho, que estão te jogando no colo de Jesus, que estão te falando: olha, vai para cá. Mas nós temos que ter a nossa viagem, e é todo mundo servindo a todo mundo. No Evangelho, quem quiser ser maior tem que ser o menor, a se tornar como uma criança. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, nos dando uma lição de humildade, né? Em Filipenses diz o seguinte, que ele, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou e assumiu a sua forma de ser. Portanto, nós estamos aqui para servir. Ministério é servir, ministério é se doar para o próximo, ministério é fazer como Jesus fez, né? E hoje as pessoas querem se servir das pessoas. Se o teu pastor falou que o bom pastor não falou, fique com a palavra do bom pastor, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Todo mundo servindo a todo mundo. Nós somos corpo de Cristo, e quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Parece que os pastores receberam uma carta que eles podem fazer o que eles quiserem, pode amaldiçoar, pode fazer em nome de Jesus. Deus aceita os verdadeiros bruxos evangélicos. No evangelho, a oração que Deus ouve é a oração que o Deus de amor diz amém. Você pode fazer uma oração em nome de Jesus de vingança, que quem está ouvindo é aquele que disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Não peça para Deus transformar pedra em pães, que Ele não vai fazer. Deus vai ouvir a oração que Ele gostaria, né, que você gosta que aconteça com você. Tudo aquilo, pois, que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a Ele, porque esta é a lei dos profetas. Pedir a se usar, bater a se usar. As pessoas pedem um escorpião, as pessoas pedem a pedra, as pessoas pedem o veneno. Mas se a gente começar a pedir coisas boas nesse alinhamento da palavra,
Jesus tem maior interesse em realizar os nossos desejos. As pessoas pedem os caprichos. Se a gente estiver alinhado no Evangelho, cheio de amor, nós vamos ver os nossos pedidos. Não acontece mais o que acontecia na igreja primitiva, porque nós não fizemos a viagem que essas pessoas fizeram. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e pouca gente hoje tem fé porque não guardou o Evangelho no coração. Estão acreditando em crenças, em teologia, e teologia, o nome já é presunçoso. Teologia, encontrar uma lógica para Deus, tentar estudar Deus. Deus não se estuda, não entra por QI. Deus se revela aos pequeninos de coração. Não é um chamado para emburrecer, mas não são doutrinas formadas por homens. É a doutrina do Evangelho, a simplicidade da palavra dele. Eu interpreto qualquer teologia a partir do Evangelho, não é a teologia que vai interpretar Jesus. Então nós temos que conhecer a simplicidade das palavras que ele disse, e todos nós servindo a todo mundo. A outra coisa que eu queria dizer, nessa caminhada de edificação da igreja, é que a igreja não tem que ficar confinada entre quatro paredes. Quantas vezes a gente encontra a palavra mundo no Evangelho? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Existem 3 níveis de mundo na Bíblia. Existe um mundo que a gente não deve amar. Existe um mundo onde João diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas o texto segue, ele não está falando do cosmos, ele não está falando da criação. Ele está falando das pessoas, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Esse mundo jaz no maligno aonde eu não devo amar. Mas a mesma Escritura diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, este mundo, na perspectiva de gente, eu devo amar. Nós somos chamados para amar o inimigo. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que eu venha me tornar filho do Pai Celeste. Ou seja, eu posso não gostar do inimigo, como Jesus não gostava dos escribas, dos fariseus, mas os amava. Amar e gostar são duas coisas diferentes. Então nós somos chamados para praticar esse amor, e não só o amor nas pessoas, mas o amor na sua criação. Só tem um jeito de nós amarmos a Deus de forma concreta, que é nas coisas que Ele fez. Deus é Espírito, mas nós podemos amar a Deus no próximo, a Deus nas coisas. Nós somos chamados para cuidar do jardim. Olha como o Pai cuida dos pássaros e veste os lírios do campo. Eu também sou chamado para ser imitador de Deus. Eu já vi pessoas dizendo: eu não devo amar o mundo, como se não fossem as coisas que Ele fez bonitas. Não, esse mundo nós temos que cuidar, a preservar, a cuidar desta terra, e sermos uma pessoa que sai, que se desloca, Olha para Jesus, quando o Salmo 1 diz: bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores e não se detêm na roda dos pecadores, Como é que o Verbo que se fez carne encarnou isso? Porque Jesus, ele estava no meio de publicanos e pecadores, Jesus estava com meretrizes, Jesus dormia na casa de Zaqueu, Jesus, ele bebia água ali com uma mulher samaritana. Agora, quando Jesus chegava, eles paravam. Não era para a gente chegar e ser participante do escárnio, mas nós temos que ser pessoas que influenciam. É sal da terra e luz do mundo. Hoje o que a gente vê é um povo dizendo que é eleito de Deus e que não se dilui e que não dá gosto na pessoa, no panelão da vida. A gente é chamado para ser o bom tempero de Cristo por onde a gente passar. No mistério do encontro humano, o Evangelho vai sendo pregado, mas as pessoas querem ser sal dentro do saleiro da igreja, não sai porque eu sou crente, porque eu não me misturo. E o nosso Senhor deixou esse exemplo que nós devemos ser as pessoas que anunciam a boa notícia, a boa nova por onde a gente passar. A igreja de Cristo não pode ser uma igreja parada, uma igreja confinada. A igreja de Cristo tem que chegar e trazer a boa nova em todos os momentos da vida, com a mensagem que sai da minha boca e com a mensagem que sai da minha vida, porque Jesus, o nosso modelo de homem, falou muito dos seus ensinamentos, mas existem muitos ensinamentos de Jesus que ele ensinava de boca fechada. As mímicas de Jesus falavam. Ele não ensinou que não deve tacar pedra na mulher adúltera, mas ele não tacou. Portanto, não dá para divorciar a mensagem que eu digo da mensagem que eu ando. Nós temos que ser
cartas vivas de Deus, o Evangelho escrito e riscado no meu coração, e por onde eu passar, nos meus encontros humanos, eu ser uma boa influência para poder evangelizar. Logicamente que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nós temos que fugir da aparência do mal, nós temos que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. A gente deve, cada um se conhece, sabe os seus limites. Quem tem problema com droga não vai numa biqueira evangelizar, porque vai acabar ficando lá. Não vai num prostíbulo quem tem problema com mulher, porque vai acabar alugando um quarto. Então cada ser humano tem que se conhecer, se preparar, mas nós temos que ser uma boa notícia, influenciar e pregar o Evangelho. E hoje, com essa coisa das redes sociais, nós podemos levar a palavra de Deus. Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe. Jesus curava e expulsava demônios meramente pela palavra. Nós também podemos fazer isso. O Evangelho pode estar sendo pregado na Europa, na China, em lugares aonde não chegou através das nossas vidas. A outra coisa que eu quero dizer, quando nós nos tornamos igreja e somos templos do Espírito Santo, é que se o Deus de amor não poupou aquele povo e o templo foi destruído, e ele disse que não ficaria pedra sobre pedra e não ficou, não brinque em carregarmos tamanha santidade como negligenciarmos tão grande salvação e achar que dá para a gente caminhar na luz do Evangelho e conciliar isso com as trevas. Achar que nós podemos ser discípulos de Jesus e transformar a graça de Deus em graça de Deus, porque o Evangelho é uma proposta em santidade. Nós temos que ser um povo santo, zeloso e de boas obras. Desenvolvei a vossa salvação, sabendo que salvação é algo que acontece já agora, com tremor e com tremor. Não dá para a gente andar com Jesus e entregarmos o nosso corpo à bagaça. Rogo-vos, irmãos, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, não tome a forma do curso deste mundo. Nós somos pessoas que têm que ser tangidos e guiados pelo Espírito de Deus. Não dá para nós provarmos o melhor desta terra se nós quisermos andarmos com Jesus e apaixonados pelo curso desse mundo. O salário do pecado é a morte, continua sendo. Eis que o pecado está à porta e compete a ti dominá-lo. A responsabilidade é minha e é tua. O filho pródigo quis ir embora e o pai deixou. Todo ramo que não dá fruto, o meu pai corta, entrega a si mesmo e vai andar segundo a sua própria disposição mental. O apóstolo Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nada pode me separar do amor de Deus. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas Deus está proclamando uma palavra de santidade, uma palavra de arrependimento. Deus está cobrando a santidade da sua igreja, a santidade do seu povo. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, os que morrem. O Evangelho é vida em abundância, é árvore da vida. Quem quiser andar com Jesus e entregar o corpo à bagaça, o que o homem plantar, ele também ceifará. O povo está brincando com Deus. O Deus que destruiu o templo é o Deus que leva, é o Deus Ananias e Safira nunca leram. Quanto maior a consciência, maior é a culpa e maior é a cobrança de Deus. Se não tivesse visto, pecado não teria. Nós somos o povo que Deus abriu os olhos. Nós somos o povo que fazemos parte da igreja do Senhor. E nós temos que andar em santidade. Não a santidade da religião, não a santidade das proibições, que não pode ir na festa. Jesus foi na festa de casamento, transformou água em vinho. Que não pode ir em determinados lugares, que não pode ouvir certas músicas.
Julgue todas as coisas e retém o que é bom. Está cheio de louvor que é um lixo, está cheio de louvor que não tem conteúdo do Evangelho, e está cheio de cantares de Salomão, que são gente que canta por uma mulher apaixonada. Isso é legalismo, Deus não aceita. Ascetismo, não pegues nisso. Vãs filosofias, Deus não tem compromisso com essas coisas. Deus está querendo uma santidade, andando como Jesus. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. A liberdade não do jugo da escravidão do Antigo Testamento, da religião, mas quem pratica o pecado é escravo do pecado. Tomai sobre vós o meu jugo, permanecei no meu amor. Quem anda nos mandamentos do amor de Cristo, contra essas coisas não há lei. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Evangelho é liberdade, é libertação, mas não transforma a liberdade em libertinagem. Quem anda no caminho da carne está contra o fluxo, em rota de colisão com a proposta do Evangelho. O que o homem planta, o homem vai ceifar. E contra essas coisas não há acepção de pessoa. Não tem ninguém. A graça de Deus é para todos. Vinde a mim todos vós, e o juízo de Deus é para todos. O mesmo que disse aqui, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Só você descer mais um pouquinho que ele também escutou a regra de Satanás, porque não fala coisas condizentes do Espírito. Ou nós temos que alinhar no Evangelho, nós somos chamados para esquecer das coisas que ficaram para trás e olharmos para o alvo, crescer de consciência todos os dias. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, mas agora sou chamado a crescer. Quem bota a mão no arado não olha mais para trás. Eu não posso retroceder da fé. Quem conheceu o Evangelho e anda para trás, era melhor que não tivesse conhecido. Depois que a luz se acende, é como uma porca a rolar na lama, é como um cachorro a comer o próprio vômito. Deus não se agrada dessas coisas. É retrocesso, é caminhada para trás, e nem ir além das verdades que ele disse. Ou é tudo no Evangelho. Não tem espaço de manobras. Qual é o retalho que você gosta? O Jesus amor, o Jesus que perdoa. Corta esse braço dele e fica para você. Qual que você gosta? O Jesus que é o dono do ouro e da prata. No mundo tereis aflições, ele também falou, mas tenho de bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é a parte do Evangelho que você gosta? Que Deus, ele pode abrir portas para você. Você já leu a história de Jó? Justo, íntegro, reto, e que se desviava do mal, sem causa e efeito. O mundo caiu na cabeça, porque Jesus disse que o que dá fruto, o meu Pai poda, prova, esmerilha, para que venha dar mais fruto ainda. Nós passamos por ciclos, por estações, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de chorar e há tempo de saltar de alegria, há tempo de plantar e há tempo de arrancar, porque coração caído que não é o nosso é tratado pelas inconsequências da vida, para que isso venha melhorar o meu coração. A tribulação produz perseverança, experiência e esperança, e o amor de Deus não confunde, porque a esperança é derramada em nossos corações. Este é o Evangelho, não é um convite de facilidades, não é achar que nós vamos seguir a Jesus e não passaremos pelo Getsemane, não é achar que nós vamos seguir Jesus enquanto é dia de Páscoa, ele estava sendo crucificado e todo mundo festejava. O Evangelho é deserto, é jejum, é tentação, são ciclos e momentos da vida. Ele não falou que nós não passaria. Tomai sobre vós o capacete da salvação. Em todos os momentos ele não vai nos abandonar. Cai-sai os evangelhos da paz, o reflexo. O Evangelho tem que virar carne
carne, sangue e movimento na minha vida. A palavra do Espírito, que não é a Bíblia aberta, a palavra que está plantada dentro do meu coração, em todos os momentos da vida. O escudo da fé, completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. A responsabilidade é tua. Para de transferir aquilo que Deus disse que a responsabilidade é tua. Resistir, diabo, ele fugirá de vós. Pedir, dá-se-vos-á. É você que tem que fazer a sua viagem. Coopera, que eu coopero com você. Achegai-vos a Deus, e Ele chegará até vós. E saiba que tudo isso é graça de Deus, porque pela graça de Deus sou o que sou, todavia não eu, mas a graça de Deus que habita em mim. Mas não vou deixar que a graça de Deus venha cevar. Ofereço os meus 5 pães e 2 peixes diante da presença de Deus, ainda que seja uma oferta viúva. Deus é Deus que sabe medir as proporções. Ele sabe que às vezes somos homens de pequena força. E a última coisa que eu quero encerrar a mensagem de hoje é que se o Evangelho, nós andamos na contramão do Evangelho, nós não vamos provar aquilo que Ele tem para nós. Jesus nos propõe vida, amizade. Eu quero encerrar numa perspectiva positiva. Nós podemos nos arrepender. Ele é o Deus do filho pródigo que se arrepende, tem festa. Dá para continuar, dá para a gente começar de novo. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem sobre aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E amar a Deus é amar os seus mandamentos. Não dá para a gente não amar Ele sem a gente amar a sua criação. Se nós andarmos no caminho da vida, se a gente andar nas pegadas de Cristo, no Evangelho, se quiser, nós comeremos sim o melhor de Deus nesta terra. Nós podemos provar rodízio celestial. Aprendi a ver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado como ser exaltado. Humilhação é um estado que vai passar. E os humilhados, Deus exalta. Ele tem o maior interesse que a gente venha desfrutar da plenitude desse banquete. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça do reino, não de vingança, não do justiceiro perverso, das propostas do reino. E a promessa é: porque serão fartos. Bem-aventurado aqueles que choram com lágrimas sinceras, porque serão consolados. Bem-aventurado aqueles que são mansos, que têm domínio próprio, porque herdarão a terra. Deus tem interesse. O Evangelho do Antigo Testamento está carregado de promessas de longevidade. Salmo 91, saciarei com longevidade. Isaías falou muito a respeito da longevidade no meio do povo de Deus. Então nós podemos provar vida, muita vida. Não a vida que as pessoas acham que é do lado de fora, nos palacetes, na euforia do ganho, nos desesperos da perda, mas os verdadeiros valores que são perenes no meu coração. Não acumuleis tesouros nesta terra, aonde a traça e a ferrugem comem, mas ajuntai os tesouros do alto, porque esse ninguém pode roubar. Começa aqui agora. O que eu faço aqui desce dimensões lá em cima. Salvação não se perde, mas o meu galardão está em negócio. Posso ser mínimo no reino de Deus, agora que observar e ensinar esses mandamentos. Jesus disse que será grande no reino dos céus, com a vida e com aquilo que sai da minha boca. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Deus abençoe a todos.